Daqui a pouco, aqui em Conjuntura, a gente vai conversar com o geólogo Abel Galindo. Ele vai nos falar ainda a respeito da situação dos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro afetados por explorações de salgema. A partir de agora, a gente conversa com o advogado Juliano Pessoa, ele que é especialista em direito médico. Então, Juliano, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom, ultimamente tem sido utilizada uma expressão com bastante frequência, violência obstétrica. Do que se trata? Na realidade, inclusive, recentemente houve uma polêmica em torno dessa temática, né? Porque o Ministério da Saúde queria abolir o tema, mas terminou voltando atrás, enfim. Mas para que as pessoas que nos assistem conheçam, né? Muitas mulheres sofrem essa violência e não sabem nem do que se trata. Na realidade, a violência obstétrica é toda ação ou omissão, né, que tenha poder de causar dano à gestante desde o início do período gravídico até o final do período puerperal, que é pós-parto. Então, qualquer ação ou omissão que tenha potencial de causar dano a ela, e aí exemplos aqui que a gente poderia trazer para que as pessoas compreendam, várias seriam ameaças, gritos, coações, e muitas vezes as pessoas vinculam só ao médico, a figura do médico. Na realidade, a violência obstétrica ela pode ser causada por qualquer profissional que tenha contato com aquela gestante, principalmente os profissionais envolvidos ali nas instituições de saúde. Então, isso, em síntese, seria a violência obstétrica. E quais são os casos mais comuns de violência obstétrica? Olha, os casos mais comuns, principalmente na rede pública, né, onde as pessoas mais simples são acometidas ali por situações inesperadas e elas, por falta de conhecimento, terminam passando por aquelas situações sem saber como se defender, vamos dizer assim. E é como eu disse, desde gritos, ameaças, recentemente nós fizemos uma audiência pública, por exemplo, na OAB, tratando dessa temática e ouvimos a sociedade e várias instituições envolvidas e os relatos são os mais surpreendentes, né? Desde a paciente estar ali no momento do parto, que ela está sendo submetida àquele procedimento e ela muitas vezes sentindo dor, se queixando de dor, às vezes grita, tal, que é comum, né? Você tem que expressar ali o seu sentimento de dor. E de um profissional, por exemplo, dizer que ela cale a boca, né? Que ela não grite, que no momento, por exemplo, que ela estava tendo a relação e fazendo a criança, ela não gritou, né? Então que ela não grita naquele momento. Então são situações assustadoras até nesse sentido, né? E além disso também práticas totalmente em desuso, né? Para você ter ideia, a Fiocruz trouxe uma pesquisa que revelou números importantes no Brasil. O nome da pesquisa é Nascer no Brasil. E ela trouxe dados, para você ter ideia, que, por exemplo, a taxa de cesárea das mulheres no Brasil chegou a 56% no âmbito da saúde pública. A Organização Mundial da Saúde recomenda que não se ultrapasse 15%. Quando a gente vai para a seara privada, esse número é ainda mais inaceitável, vamos dizer assim, chega a 88%. Então, ou seja, são números que chamam a atenção, né? São números que envolvem a saúde pública como um todo e que é necessário que se faça algo. Além disso, dados que também foram trazidos pela pesquisa, no sentido de que, por exemplo, várias mulheres eram submetidas a procedimentos durante o curso ali da realização do procedimento de parto, sem o seu consentimento, por exemplo. A pesquisa traz que 53% delas foram submetidas ao procedimento de episiotomia, né, que é uma incisão, que é um corte feito no períneo, ou seja, entre a vulva e o ânus da mulher. Então, ou seja, a literatura médica e também a coordenadora da pesquisa asseveram que menos de 10% dessas mulheres deveriam ter sido submetidas a esse tipo de procedimento. Então, são números como esses que essa pesquisa trouxe e que começou a chamar a atenção da sociedade como um todo, dos órgãos, né, que fiscalizam essas instituições de saúde e também dos profissionais para que se debata, se discuta esses números, essas informações que são sérias, são oficiais e que precisa os profissionais envolvidos ficar atentos e a sociedade, dentro do seu direito, principalmente a gestante, né, dentro do seu direito de escolher como ela quer que o procedimento seja feito, né, como é que ela quer se submeter ao seu parto, é direito da gestante, né, da parturiente, não é uma opção do profissional concedê-la ou não esse direito. Eu, como especialista em direito médico da saúde, me deparo muito com esse tipo de situação e o profissional médico, principalmente, tem que estar atento ao que reza o seu código de ética médica, né, por exemplo. O médico não pode
suprimir do paciente esse direito dele escolher como o procedimento dele deve ser encaminhado e procedido, salvo, lógico, né, na ressalva que existe no próprio código, na legislação como um todo, e em caso de iminente risco de morte ali para o paciente ou para o nascituro, enfim. Fora esses casos, é direito dela escolher como é que ela quer que o procedimento seja realizado. Existem muitas ações judiciais decorrentes desse tipo de procedimento? Sim, hoje com a ajuda até da própria imprensa, né, esses temas começam a chegar na imprensa e a população começa a ficar mais atento, a se, de repente, identificar com algo que está sendo relatado ali numa entrevista como essa aqui, por exemplo, porque, como eu disse, quando a gente pega as pessoas mais simples, principalmente, elas passam por situações como esta, mas elas não conseguem identificar que aquilo ali trata-se de uma violência, né, que está ali indo de encontro a um direito que ela tem resguardado. Então, como ela não consegue identificar com clareza, ela acha que é normal, principalmente as pessoas mais antigas passavam por sofrimentos que a gente não consegue nem narrar aqui. Então, essas pessoas, por essa falta de informação, se submetem à situação. Com a informação chegando, é natural que o número de pessoas que busquem ajuda profissional, né, aumente. E aí, de fato, está havendo um aumento que termina entrando no bojo da judicialização da saúde como um todo, né, que é uma crescente aí que vem correndo no Brasil. E quais são as chances de sucesso nesses casos? São muito. A grande dificuldade, às vezes, é a paciente, como envolve qualquer ação que tramita aí na questão do direito à saúde, é a dificuldade que a paciente tem, muitas vezes, de provar, né? Mas é aquela coisa, a testemunha serve para isso, né? Às vezes acontece de profissionais estarem ali filmando o parto, né? E se observa ali movimentos ou técnicas inadequadas. Por exemplo, essa pesquisa que eu falei da Fiocruz, ela trouxe dados em relação a uma manobra de Christeler, que é uma manobra onde o profissional faz uma pressão contra o útero da mulher no intuito de expulsar o feto. Essa manobra, por exemplo, está proscrita, né? Ela é, inclusive, contraindicada pelo Ministério da Saúde. E há casos ainda no Brasil, né, onde esse tipo de procedimento é realizado pelo profissional. Então, ou seja, muitas vezes diante de uma câmera que está filmando o parto, né? Mas é como eu disse, por falta de informação, as pessoas assistem aquilo ali e acham que é normal, mas não é. Esse tipo de manobra não é indicada hoje, inclusive pode causar dano à mulher e também ao nascituro, ao bebê. Então, é preciso que as pessoas, ao enxergarem ali situações que elas achem estranhas ao procedimento como um todo, que ela busque ajuda, né? Que ela busque, de repente, alguém da própria instituição hospitalar, uma ouvidoria, de repente, ou ela busca um profissional externo, um advogado especialista em direito médico da saúde, ou algum outro profissional de saúde que está habituado a lidar com isso e saberá encaminhá-la para o caminho correto de onde ela buscar as informações e as medidas cabíveis para ajudá-la. As mulheres têm tido ultimamente mais, digamos assim, mais incentivo em buscar resolver essas questões? Sim, na realidade a mulher hoje está muito em pauta, né, na sociedade como um todo. E dentro do direito também. Por exemplo, dentro da OAB hoje nós temos comissões especializadas nas questões que envolvem a mulher como um todo. Então hoje está em pauta e eu diria que a própria mídia também vem incentivando esse tipo de busca, né, não só por conta de questões como essa que envolvem a área da saúde, mas violência contra a mulher como um todo, né, uma coisa que vem crescendo no país. E é preciso que elas se informem, busquem ajuda, né, busquem um profissional para que elas tenham o auxílio necessário e não fiquem ali vulneráveis, muitas vezes, ao seu assediador, ao seu agressor, sem saber onde procurar. Então, existem hoje instituições especializadas, a OAB é uma delas, delegacias especializadas. Então, ou seja, existem várias instituições que ela pode recorrer e pedir ajuda para que o seu caso seja amparado por essas instituições. O que é que o senhor pretende no comando da Comissão Estadual de Direito Médico e da Saúde? A gente vem fazendo algumas medidas interessantes, né? Eu poderia citar aqui, a gente vem buscando, por exemplo, uma aproximação maior com as outras instituições, né, que tratam dessas demandas de saúde e também as que julgam, né? Por exemplo, a semana passada nós tivemos reunidos com a Câmara Técnica do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, né, da Câmara Técnica de Saúde, que houve até uma alteração agora
da sua nomenclatura, chama-se Natijus, né, que é um núcleo de apoio ao judiciário alagoano, onde médicos estão ali dando pareceres nas demandas judiciais que envolvem. Então, nós estivemos lá, junto com a Comissão de Direito Médico da Saúde e todos os membros envolvidos, para que a gente estreite esse laço institucional entre a OAB e essas instituições. A gente visitou também, estamos visitando e vamos visitar ainda outras operadoras de plano de saúde. Então, ou seja, existe um movimento hoje dos atores envolvidos nessa judicialização da saúde, no sentido da gente minimizar e encontrar caminhos e soluções, né, harmônicas, né, para todos, para que a gente, de repente, encontre um caminho onde a sociedade não fique desamparada, que aí é a nossa preocupação maior, né, e as instituições também tenham preservado o seu direito de ter lucro, quando é para ter lucro, mas também de prestar um serviço adequado à população e não fazer de qualquer forma, né, e a sociedade, o consumidor ali na ponta, ficar desamparado. Então, essa é uma das medidas que a gente vem tentando tomar. Outras serão no intuito acadêmico, né? A gente vai organizar aí eventos. Em setembro, inclusive agora, a gente deverá realizar um evento com especialistas em direito médico e da saúde de outros estados que virão para Maceió para palestrar, falar de temas novos, né, que estão aí no âmbito nacional e internacional sendo pauta, como o consentimento informado, livre, esclarecido por parte do paciente, que é uma coisa que está em alta hoje, que o paciente precisa saber disso, né, do seu direito de consentir, de anuir com determinada prática que será feita. Então, ou seja, essas são as medidas que a gente vem buscando implementar para ajudar não só as pessoas, mas também as instituições envolvidas com o caso. Você teria alguma sugestão para alterações no Código de Ética Médica? O Código, inclusive, sofreu recente alteração, né? Em 2018 agora, houve uma alteração. Eu diria que ele trouxe algumas inovações interessantes, que eu poderia citar aqui, por exemplo. O direito hoje preservado do médico que é portador de alguma deficiência física ou alguma doença que o limite, né? Ele tem o seu direito preservado hoje de exercer a profissão dentro das suas limitações, lógico, mas sem sofrer qualquer tipo de preconceito, seja por um colega ou por qualquer outra pessoa. Então, o Código citava isso no seu artigo 1º, no Código anterior, né? E neste agora ele trouxe um artigo expressamente tratando só sobre essa temática, garantindo esse direito ao profissional médico, né? Então, ou seja, eu diria que tem algumas inovações, por exemplo, a telemedicina é outro assunto que está aí em pauta, né? Muito recente, que gera muita polêmica, pode, não pode, como é que pode. Então, ou seja, existe essa discussão, o próprio Conselho Regional ou Federal de Medicina revogou uma resolução que existia, né? Estava gerando muita polêmica. O Sindicato de Pernambuco aqui tinha ingressado proposto uma ação judicial, tinha até tido uma liminar favorável, uma decisão favorável, mas o Conselho Federal, por um clamor geral de várias instituições no país, que alegava que não tiveram a oportunidade de discutir de maneira mais aprofundada o tema, então o Conselho Federal decidiu por abortar essa resolução e várias discussões aí estão em andamento para, de repente, a propositura de uma nova resolução sobre essa temática. Então, são inovações como essa que o Código, inclusive, hoje já prevê também. Eutanásia. Qual a sua posição em relação a essa questão? Eutanásia é outro tema extremamente polêmico, né? Eu sou favorável à legislação como ela encontra-se hoje, né? Então, é vedada essa prática aqui no país, né? Não pode ser feita. Confunde-se muito, por exemplo, eu participei de um evento recentemente onde se tratou das diretivas antecipadas de vontade, que é o direito que qualquer cidadão tem de informar, deixar isso documentado, né, do que é que ele pretende receber ou não, né, no sentido de tratamento de saúde, quando ele vier a ser acometido, por exemplo, por uma doença terminal ou um acidente, né, que todos nós estamos passíveis de acontecer. O que é que ele quer receber? Ele quer ser tratado de que forma, até onde ele quer lutar, vamos dizer assim, por esta vida. Então, é direito do cidadão expressar isso dentro da sua autonomia e da sua autodeterminação. Porém, confunde-se isso muitas vezes com o pedido, né, de eutanásia, né, de execução da eutanásia que não pode. Então, neste caso, mesmo que o paciente reduza a termo isso no documento e entregue a um profissional médico, ele não estará obrigado a cumprir. Ele estará obrigado a cumprir o que não contrarie a legislação do nosso país e o Código de Ética Médica, né, também.
Mas existe essa possibilidade. Porém, a eutanásia em si, eu acho que não é recomendado. A gente tem hoje os cuidados paliativos, por exemplo, né? Os geriatras, vários vêm se especializando nos cuidados paliativos, onde você consegue eliminar o sofrimento daquela pessoa, daquele paciente, e propiciar que ele tenha uma morte digna, vamos dizer assim, sem dor, sem grandes sofrimentos, perto da sua família, de repente. Então, isso é possível, né? Mas a eutanásia em si, eu acho que ela tem que ficar como está. Outros países aí, né, como os Estados Unidos, tem alguns estados que é possível, né, o suicídio assistido e tal. Discute-se isso aqui em eventos acadêmicos, em eventos médicos, eventos jurídicos também, que envolvem a área da saúde. Mas eu acho que a legislação atende, por hora, dentro do nível cultural do nosso país, eu acho que atende do jeito que está. Ok, nosso muito obrigado ao advogado Juliano Pessoa, ele que é especialista em direito médico, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora a mais um intervalo e na volta a gente conversa com o geólogo Abel Galindo.